Olá, tudo bem? Tudo, seja bem-vinda. Obrigada. Pode falar? Olá, sejam bem-vindos. Somos da Júlio Verne Audiovisual. Estamos na produção de mais um programa lúdico-educativo. Hoje vamos falar com Simone Marangoni, que vai falar um pouquinho sobre psicologia, sobre neurociência, sobre a ciência, a psicologia e todos os caminhos que está se desenvolvendo. Simone, seja bem-vinda. Eu sou o Faraó, estou pelo dirigível das Ciências de Alexandria de hoje. Simone, se apresente pra gente, por favor. Muito prazer. Meu nome é Simone Marangoni, eu sou psicóloga de formação, fiz especialização em neuropsicologia e hoje atuo como neuropsicóloga. A neuropsicologia, ela é justamente a junção da neurociência com a psicologia. Busca estudar as funções mentais, como cada função mental se estrutura no cérebro. Então, como a atenção se estrutura no cérebro, como a memória, o pensamento concreto, o pensamento abstrato, a capacidade de planejamento, de ação, a capacidade de execução e resolução de problemas acontecem no nosso órgão máximo, que é o cérebro. Simone, conta pra gente o que a gente tem de novidade sobre esse órgão fantástico chamado cérebro, que nesses últimos tempos que as pesquisas trouxeram pra gente, e em específico o que isso tem ajudado na psicologia? Bom, a descoberta de todo o órgão, né, de todo o funcionamento dos neurônios, dos neurotransmissores, que a neurociência vem desenvolvendo ao longo dos anos, tem trazido muito subsídio para o nosso trabalho dentro do consultório, na educação, nas empresas de uma maneira geral. E o cérebro vem mudando ao longo dos anos em função dos nossos próprios instrumentos de trabalho. Com o advento da tecnologia, o cérebro acabou sendo transformado pelos nossos instrumentos, pelos nossos computadores, pelos nossos celulares, pelo nosso acesso à informação e à tecnologia, para bom e para ruim, né? Todo o advento, né, na nossa sociedade, ele traz transformações positivas e negativas ao mesmo tempo e na mesma proporção. Simone, tira uma dúvida pra gente, se isso é uma realidade ou uma lenda urbana, de que essas últimas gerações houve uma mudança cerebral, uma transformação cerebral que possibilitou essas crianças conseguirem construir o pensamento concreto, a reflexão melhor comparado a outras gerações. Isso se procede de acordo com a sua área de atuação? Então, o órgão em si, ele demora milênios para mudar, para se alterar, né? Mas as funções que atuam no cérebro, elas se alteram muito rapidamente. E a gente vê mudanças muito significativas em pessoas que antes da tecnologia, antes dos computadores e depois dos computadores. E as crianças de agora que já nascem com essa ferramenta, né, no dia a dia, elas têm funções mais desenvolvidas e outras menos desenvolvidas. E uma delas, por exemplo, é a atenção, né? Nós que eu digo de outras gerações, né, desenvolvíamos a atenção com outras brincadeiras, muitas brincadeiras de rua, muitas brincadeiras com outras crianças. Hoje as crianças desenvolvem atenção muito mais individualizada, dentro de casa, de acordo com junto com os instrumentos, com os celulares, com os YouTubes, né, com o Google da vida. Então elas têm um funcionamento cerebral diferente das crianças do passado. Quais foram os avanços que a gente consegue perceber deste processo inteiro? Neurológico. As crianças hoje, elas têm uma capacidade muito maior de gerenciar informações. Então isso é um avanço. Elas lidam com informações múltiplas e no passado as pessoas precisavam ser setorizadas, né? Então se eu ia ler sem som, num ambiente mais tranquilo para eu poder prestar atenção. Hoje as crianças leem escutando música, vendo televisão, com o computador aberto, enfim, com múltiplas informações. Isso é uma característica atual. Só que
o acesso à profundidade da informação é diferente. Hoje elas lidam melhor com a informação, mas elas não se aprofundam tanto na informação. Vou dar um exemplo básico, né? Quando a gente ia fazer uma pesquisa, ou para a escola, ou para alguma coisa, a gente ia na biblioteca, a gente pegava o livro, a informação estava estanque naquele livro, né? Mas a gente olhava, a gente copiava, a gente ia lá, passava limpo, tratava aquela informação estanque, mas tratava aquela informação com uma profundidade maior. O próprio mecanismo usado era diferente e fazia com que a gente memorizasse mais os dados, com que a gente tratasse melhor a informação, lidasse melhor com as estruturas da informação. Hoje a informação é muito rápida, né? Se eu quero alguma coisa, as primeiras pessoas vão na internet, vão buscar e às vezes não precisam nem digitar. Elas falam e a informação está ali. Mas 2 minutos depois, elas já estão lidando com outras informações. Então, a capacidade de memorização daquilo, a capacidade de fazer ligações, né? De pensar, de trabalhar aquela informação é completamente diferente. Então, hoje se tem acesso maior ao maior número de informações sem muito trato, sem muito aprofundamento. E quais foram retrocessos ou perdas que se teve nesse processo neurológico aí, nesses últimos tempos, até por conta da tecnologia? Então, as crianças estão tendo as maiores sintomas disso, né? Você vê na escola as crianças com maior dificuldade em manter a atenção, em se concentrar, em aprender a informação, em conseguir parar para lidar com aquela informação. E hoje a grande dificuldade é essa criança dentro da escola que tem uma estrutura, que tem um funcionamento histórico, social diferenciado. As crianças estão muito diferentes e a gente precisa, eu acho que a grande sacada, tanto da escola quanto dos pais, é saber lidar com essas crianças. Algumas funções estão muito prejudicadas, como atenção e memória, que são funções básicas no desenvolvimento das crianças, que vão prejudicar todos os outros sistemas. Então, se eu tenho uma dificuldade de manter a atenção, eu vou ter dificuldade de memorizar, eu vou ter dificuldade de pensar sobre essa informação, eu vou ter dificuldade de abstrair essa informação, eu vou ter dificuldade de planejar. As funções são meio hierárquicas no cérebro, né? Então, com a tecnologia, muitas funções foram transformadas e o nosso cérebro continua, o órgão continua aquele, né, de muitos anos atrás. Então a gente tem aí um gap entre a sociedade, a tecnologia, a criança e o órgão funcional. Vamos fazer só uma reflexão, ou seja, na minha época, há 4.000 anos atrás, houve toda uma transformação, ou seja, houve civilizações que eram solitárias, nômades, que se deslocavam, aí de repente começou todo um processo. Atualmente, algumas pessoas dizem que a tecnologia possibilitou algumas pessoas que eram tímidas ou que tinham dificuldade de se relacionar uma pseudo-proximidade, pseudo-acolhimento. O que você pode falar pra gente sobre isso? A tecnologia, ela é um meio, ela não é um fim, né? Se eu tenho um desenvolvimento psicológico, se o humano tem esse desenvolvimento psicológico, ele pode usar todas as ferramentas para aproximar as pessoas, para se comunicar com as pessoas. Hoje a globalização faz isso. Você, em tempo real, você está aqui e está se comunicando com alguém que está na Rússia, por exemplo. Agora, na época da Copa, a gente está com muito mais proximidade, a gente consegue visualizar via WhatsApp, via vídeos, essa pessoa lá em tempo real. Então, isso nos aproxima das pessoas. O problema é quando a gente usa a tecnologia para um fim. Então, eu não tenho uma capacidade de me relacionar com as pessoas, eu tenho uma insegurança muito grande em relação a mim mesmo, a como me posicionar, a como me comunicar, e aí eu uso a tecnologia como o fim para os meus relacionamentos. Então, eu acabo priorizando os meus relacionamentos virtuais aos meus relacionamentos pessoais. Isso acaba sendo uma muleta, né?
acaba sendo uma muleta para um mundo atual que serve para isso, né? As relações podem ser muito mais amplas e superficiais, né? E quando eu me encho da pessoa que está do outro lado, eu simplesmente desligo o aparelho e pronto, né? Volto ao meu mundo individual. Eu não estou dizendo que isso é bom ou é ruim, eu estou dizendo que quanto mais desenvolvimento psicológico nós temos, mais capacidade de utilizar essas ferramentas tecnológicas para o nosso desenvolvimento. O problema é que quando a gente só usa a tecnologia, seja em qualquer instância, né? Relacionamentos amorosos, familiares, de aprendizagem, enfim, como fim, como uma muleta, como o que é o necessário, né? Duas coisas importantes da sua fala, vamos pensar o seguinte. Primeiro, que eu queria que você falasse sobre isso, tem um autor chamado Daniel Goleman que desenvolveu a teoria da inteligência emocional. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como que a gente aplica isso, ou como a gente pode pensar isso nos dias atuais. E a outra questão seria uma brincadeira. Vamos lembrar que tudo indica que um dos processos importantes da humanidade é o mito da caverna, né? Sim. Então vamos imaginar que estávamos fechados na minha caverna, um dia acordou. Não sei se é verdade, mas outro dia eu vi um comentário que dizem que hoje as pessoas conseguiram fazer uma coisa interessante. Elas conseguiram voltar para a caverna, só que elas levaram uma ferramenta que não existia anteriormente, que é a tecnologia. Ou seja, eu consigo manter-me na caverna, ou achar que estou na caverna, né? Porque... Mas eu consigo sentir ou ter a sensação ou a virtualização de que estou plugado, conectado com o mundo. Então eu queria que você comentasse essa questão que seria tipo uma nova reinvenção, uma nova maneira do mito da caverna e ao mesmo tempo sobre a questão da inteligência emocional. Bom, o nosso cérebro, de uma maneira geral, desde bebê, desde os primórdios, ele é afetivo, né? O bebê se liga na mãe por afeto, né? Por instinto. E a mãe se liga ao bebê também por afeto. E todas as nossas aprendizagens, todo o nosso desenvolvimento, ele é primeiro afetivo, depois ele é cognitivo. As crianças, os bebês, eles são primeiro afetivos e eles vão apreendendo o mundo por essa relação afetiva. Então, a base de todo o nosso cérebro, eu digo, a mola propulsora para o nosso desenvolvimento é o afeto. E para esse afeto acontecer, para nós humanos, precisa ter outros humanos, né? Então, eu preciso ter, inicialmente, relações humanas afetivas estáveis. Estáveis é que dê a segurança ao outro, nesse caso o bebê, a segurança de que ele é o mais importante, até atingir o que a criança chama de egocentrismo, que é eu sou o centro das minhas relações, para depois aprender que na realidade não é, né? Eu não sou o centro de nada, eu sou simplesmente mais um coadjuvante nesse universo de relações. Mas para isso acontecer, eu precisei passar por relações afetivas instintivas que me construíssem, com relações humanas, que me construíssem até o egocentrismo, para eu ter limites externos, para eu entender que você é um sujeito diferente de mim, que tem vontades e desejos diferentes dos meus e tudo bem, eu tenho que aceitar isso. Isso é o desenvolvimento dos humanos e até chegar à adultez, que a gente chama uma adultez psicológica, que é eu sou um sujeito, os outros são outros sujeitos, têm desenvolvimentos diferentes, têm vontades, desejos diferentes dos meus, eu não consigo controlar absolutamente nada disso, eu só tenho que me relacionar com eles. Portanto, a inteligência emocional foi do Daniel, um dos marcos que traz essa importância do afeto, não só ele, como todos os autores da psicologia, traz a importância dos afetos como primordial para o desenvolvimento humano. Numa época em que a cognição, os conhecimentos cognitivos, o desenvolvimento cognitivo estava muito em ênfase, muito em voga,
né? Hoje em dia as coisas estão mais equilibradas, as pessoas estão percebendo que a gente não é só cognição ou inteligência, a gente não é só emoção, a gente não é só corpo, a gente não é só mente, a gente não é só espírito, a gente é um pouquinho de cada uma dessas coisas, né? Uma coisa holística, né? Uma coisa só. Portanto, a inteligência emocional veio num período, esse livro e todo esse trabalho veio num período importante em que a cognição estava tendo um destaque muito grande, não só para a psicologia, como para a nossa sociedade de uma maneira geral. Hoje em dia as coisas estão mais equilibradas, mas ainda na nossa sociedade se valoriza muito mais a inteligência ou a cognição do que a emoção, sendo que a emoção é a nossa mola propulsora, né, para o desenvolvimento. A neuropsicologia, vem integrar tudo isso, trazendo a emoção como uma função mental também. Então eu tenho que ter emoção, mas eu tenho que ter atenção, eu tenho que ter memória, eu tenho que ter planejamento, eu tenho que ter pensamento, senão ética, né? Eu tenho que ter ética, eu tenho que ter capacidade de me frustrar e não só fazer o que eu quero, né? E uma coisa interessante que os autores, por exemplo, Vygotsky traz e Luria traz muito, é que os humanos têm que ter necessidade de se desenvolver. E aí eu vou chegar um pouco nessa questão do mito da caverna. Eu preciso ter necessidade de me desenvolver. Eu preciso ter necessidade de desenvolver mecanismos sociais, mecanismos internos, mecanismos relacionais. E voltando ao uso da tecnologia, se eu uso a tecnologia como fim, eu acabo tirando essa necessidade de me desenvolver. E me fecho na minha caverna, utilizo as sensações virtuais e não... Que são estimulantes. Que são muito estimulantes, né? Estimulam no nosso cérebro dopamina, ocitocina, que são hormônios de muito prazer, e me tiram a necessidade de sair desse mundo e criar relações que podem ser frustrantes, que podem ser desgastantes, que podem ser conflitantes, né? Mas é pela crise que a gente se desenvolve e não pela zona de conforto. Segundo a ciência, somente 10%, né, que nos diferencia talvez do nosso ancestral animal mais próximo, que é o macaco, né? Uhum. E aí, fazendo uma reflexão de alguns atos da humanidade, né, sobre o sapien, o homem que sabe, então acho que a gente passou por uma série de transformações, então foi guerras, conflitos, sempre aconteceu, mas vamos dizer que o marco foi a bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki, onde, vamos dizer assim, esse ser humano criou um poder forte que destrói, conquista e apavora diversas pessoas. E a gente tem visto que as redes sociais, em especial algumas específicas, mas têm ajudado a potencializar algumas dessas ações. Então eu queria falar um pouquinho sobre a questão da ética, sobre o que a gente pode refletir, e depois também queria falar sobre os jovens, né? Como é que tá essa questão, porque já é difícil educar crianças, mas alguns dizem que os jovens estão apáticos, eles estão, como é que digo? Muito centrados em si, muitos deles têm a dificuldade a austeridade, se colocar no lugar do outro, então sou o sofredor. Isso. E aí tem algumas questões de plataformas, jogos ou algumas, sei lá como qualificar isso, mas por exemplo uma baleia azul onde consegue pegar uma pessoa que está naquele momento da sua entendimento como ser humano, na sua baixo sentido humano e via se flagelar ou até a questão do suicídio. Então eu queria falar sobre essas duas coisas. A questão da ética, frente a tudo isso, que a neuropsicologia nos traz, e ao mesmo tempo falar um pouquinho sobre a juventude, sobre conflitos que já existiam, só que infelizmente algumas pessoas não estão apercebendo que, dizem alguns estudiosos, que as redes sociais e as plataformas, as mídias, acabam ajudando a aumentar e as pessoas não se dão conta. Então, eu queria que a gente falasse sobre essas duas coisas. Aí tem muitas questões envolvidas, né? Ao longo da história da humanidade, a gente tem atrocidades, né? Marcos, de fato, como a bomba, né? E nós temos avanços e invenções fantásticas. A neurociência é um exemplo disso, né? Invenções fantásticas. Então, a gente tem que trabalhar com as contradições, e essas contradições é que fazem os humanos evoluírem.
né? É a dialética que faz a bomba ser excelente e ser ruim ao mesmo tempo. É a dialética que faz a guerra ser uma coisa, um marco muito destruidor, mas também um marco de muitos avanços em relação a poder, em relação a conquistas, enfim. As coisas não são ou ruins ou boas, né? Elas são boas e ruins ao mesmo tempo. Olhar, né? Depende como que vai ser usado, né? Então, tudo isso serviu para os humanos chegarem até aqui, né? E nós vamos ter muitas outras transformações. A tecnologia, ela vem como um outro marco, né? E o que a gente precisa priorizar dentro de tudo isso é que, para que elas estão sendo usadas, né? Antes de qualquer instrumento social, o ser humano é que está criando isso para um fim. E ele que manipula isso, né? E é ele que manipula isso. Então, quando eu crio uma bomba atômica e que eu vou achar toda a transformação da bomba atômica, eu vou ter um fim, ou de destruir uma população, ou de descobrir capacidades de exames em que você vai ver microcélulas e que pode pegar um tumor logo no começo, né? A gente está falando do mesmo assunto. Do mesmo assunto com fins diferentes, né? Então, o humano, ele sempre quis, ao longo da evolução, ao longo da espécie, o poder. E hoje não é diferente, né? Hoje a tecnologia, ela pode ser uma excelente invenção, mas ela pode ser um grande perigo. Ela também é uma arma, né? É uma arma. É uma arma de manipulação, é uma arma que faz as pessoas não pensarem. Voltamos de novo à nossa pesquisa, né? A pesquisa da biblioteca não era a melhor coisa, mas era o que a gente tinha na época. A pesquisa nas redes sociais não é a melhor coisa. A gente tem, o que tem, mas a gente também não pode esquecer o que a gente já teve no passado, né? Então, por que não agregar coisas boas à tecnologia e não usar só por usar? As redes sociais são ótimas, né? Elas aproximam pessoas, mas essas pessoas podem ter um objetivo e um poder de abuso, né? De persuasão, de perseguição, né? De muitas coisas, né? Como a própria Baleia Azul e tantos outros aplicativos que estão sendo criados, né? O que é interessante é que as famílias, vamos retornar às famílias, vamos retornar ao desenvolvimento humano. Ele precisa ser pleno para que as pessoas saibam utilizar da melhor forma possível essas plataformas. E aí o pensamento crítico, a ética, a capacidade de pensar sobre, né? Que muitas vezes os jovens estão muito superficiais. Então se lançam aplicativos, nossa, esse aplicativo é fantástico. Tem aplicativos de localização do espaço, em que eu venho de um lugar ao outro, que antes disso eu tinha muito mais medo de me locomover. E com o aplicativo, isso eu chego em qualquer lugar hoje, né? Ele é fantástico. Só que para isso eu preciso ter desenvolvido a capacidade de orientação espacial para perceber que se o aplicativo está me levando para um lugar, o caminho mais curto, o caminho mais longo, né? perigoso, eu tenho que ter essa função desenvolvida, né? Então não é o aplicativo por si só, é o uso do aplicativo. Para isso eu preciso ter funções mentais desenvolvidas. E aí a gente vê jovens com dificuldade de frustração, com dificuldade de lidar com os limites, com dificuldade de empatia. Empatia não é uma coisa que nasce com os bebês, né? Empatia é uma coisa aprendida. Eu tenho que me colocar no lugar do outro. E olha o quanto isso é difícil, né? Precisa do outro ali ensinando, precisa de uma relação afetiva, ensinando para as crianças o que é ser empático, né? E isso começa lá com 2 anos de idade, quando ele quer o brinquedo do amiguinho e ele tira o brinquedo de qualquer jeito do amigo, né? Se não tiver um outro humano mais experiente, com funções mentais desenvolvidas, para fazer a mediação daquilo, ele não vai se desenvolver. Então não é a tecnologia o grande problema da humanidade, é a própria humanidade, né? É a própria relação humana que está fazendo com que essas coisas aconteçam. Não é nenhuma doença mental, os jovens não estão doentes, os jovens não estão com problemas psíquicos, os jovens estão se construindo nessa relação, numa relação de uso, né? Numa relação de consumo,
em que não as duas coisas se misturam, né? Em relação de poder, voltamos ao poder, né? O poder de persuasão, o poder de manipulação. E quanto mais manipulado eu for, mais fácil para o poder fazer aquilo que quer. Dizem que um dos grandes desafios nossos daqui para frente é uma coisa chamada diversidade. Até faz questão de diversidade, ou seja, conviver com o diferente. Lógico. Lembrando que às vezes o diferente de um me incomoda, né? Mas é uma aprendizagem humana, né? Como que a gente pode refletir sobre essa questão da psicologia e todas essas questões da neuropsicologia sobre essa questão do ser diferente? E a outra questão também, queria que você comentasse, alguns falam, no caso dos jovens, que a grande dificuldade das novas gerações de conseguirem ter alguns sentimentos, algumas habilidades para o convívio da humanidade, é que faltou para eles um contato com alguns personagens importantes da história de uma pessoa. Por exemplo, por que não respeito o mais velho? Eu não tive um mais velho, um avô, um bisavô, alguém, tipo um ancião que me mostrasse a importância dele. Então, se eu não tenho importância dele, tampouco quando eu cresço, se eu não tiver algum lugar, algum espaço que me mostre que aquilo é importante, aquilo não é relevante. Então, eu queria que você comentasse com a gente um pouquinho sobre a neuropsicologia, o que a gente tem, o que a gente pode refletir sobre isso. As relações humanas, elas são as que propiciam o desenvolvimento humano, né? Não se dá desenvolvimento humano naturalmente. Algumas correntes vão dizer que sim, algumas correntes da psicologia vão dizer que sim. A corrente especificamente que eu trabalho acredita que o desenvolvimento humano só se dá pelas relações humanas. Portanto, os outros são imprescindíveis. Eles não são importantes, eles são imprescindíveis para o desenvolvimento. A família é imprescindível, independente de como ela esteja estruturada, né? O outro é imprescindível. O outro mais experiente que me ensine, que mostre que as minhas ações não é de acordo com os padrões sociais, é de acordo com o desenvolvimento humano. Empatia não é padrão social, né? Capacidade de me colocar no lugar do outro não é padrão social. Solidariedade não é padrão social, né? Isso é da relação humana. Né? A capacidade de entender que você é diferente de mim, tudo bem, e aceitar isso não é padrão social. Os padrões sociais estão aí estabelecidos. E aí as novas gerações estão vindo para justamente modificar esses padrões sociais. Mas eu estou dizendo de coisas muito básicas, humanas, né? Independente desses padrões todos que nós estamos querendo quebrar. E é do humano quebrar padrões. Estar em crise, né? Hoje em dia, as pessoas precisam estar em crise e a gente busca, na nossa fala é sempre eu quero ser feliz o tempo todo. Eu quero fazer dos meus filhos os filhos mais felizes do mundo. O fato de fazer crianças felizes o tempo todo, né, é não deixá-los em crise. Portanto, não se desenvolver, né? As pessoas precisam de outros para fazê-los desenvolver. Seja ancião, o avô, né? Seja uma babá, seja a mãe, seja o pai, sejam os pais, sejam as mães. Ou as várias formas de família, as professoras, né? Independente de padrões familiares. Eu estou dizendo de outros humanos que entendam que esse desenvolvimento não é natural. E eu acho que aí está a grande questão. Entender que o desenvolvimento não é natural é olhar para a nossa sociedade de hoje e ver o que está acontecendo com os nossos jovens. O índice de suicídio está cada vez aumentando mais. As pessoas estão cada vez mais sozinhas, cada vez mais desesperadas. Cada vez mais adoecendo, né? Adoecendo cada vez mais. Você escuta depressão em crianças de 2, 3 anos. Ou os diagnósticos estão errados ou o que está acontecendo, né? Pode ser que os diagnósticos também estejam errados, né? Mas o que está acontecendo? As pessoas com a ideia do naturalismo psicológico, eu vou me desenvolver assim como meus cabelos brancos nascem a partir de um determinado momento, essa criança vai se desenvolver, né? Eu preciso dar só alguns recursos, não é só alguns recursos, eu preciso dar todos os recursos para ela se desenvolver. E hoje o que a gente mais vê frequentemente são crianças que não conseguem lidar com os limites de outros humanos. Né? Quando eu escuto assim, olha, eu matei aquele fulano
porque ele não queria que eu fizesse tal coisa, ou porque eu queria alguma coisa e ele não me deixou. Porque eu amava e ele não me amava, né? Porque eu amava, ele não me amava, né? E eu não aguentei ele se separar de mim, falando de emoções muito básicas, que é a capacidade de se frustrar, a capacidade de entender que o outro humano, que eu disse lá atrás, a gente começa a mostrar para as crianças que, escuta, ela não quer emprestar o brinquedo e o brinquedo é dela. Ou o brinquedo é seu e você tem que emprestar. Ela tem esse direito de não querer, né? Ela tem esse direito de não querer brincar com você. E tudo bem, porque é um direito dela. Então nós estamos falando de adultos, muitas vezes, que têm comportamentos muito imaturos. E será que a imaturidade está dando na água? Né? A gente está bebendo água que está fazendo a gente ficar imaturo? Não, as nossas relações humanas não estão propiciando o desenvolvimento. E é isso que a gente tem que estar atento. E é isso que a neuropsicologia, principalmente não naturalista, vai mostrar pra gente. E a neuropsicologia tem que estar em qualquer lugar. Tem que estar nas escolas, tem que estar nas famílias. As pessoas têm que entender isso. Né? E muitas vezes ficam só para as pessoas que já estão com problema. A neuropsicologia não é para quem tem problema, a neuropsicologia é para promover desenvolvimento, para eu ensinar, para eu mostrar, através de todo o avanço da ciência, né, todo o avanço da neurociência, todo o avanço, como é que os pais podem promover situações para desenvolver a atenção dessas crianças. Como é que a família pode promover o pensamento abstrato dessas pessoas. Como é que a escola pode promover o pensamento, a solidariedade, que não é um conteúdo científico dado na escola, mas que é imprescindível para que as coisas aconteçam, né? Então as coisas estão muito segregadas, né? A gente está vendo os humanos se desenvolverem como algo natural e que não é real, né? Relações humanas não se desenvolvem naturalmente, elas precisam ser construídas. Temos ciência, a ciência avançando para cada vez mais entender esses órgãos, mas as coisas ficam segregadas, né? E a gente continua como psicólogo falando de transtornos, falando de doenças, falando... Gente, vamos acordar um pouco. Ou se for na área médica, medicando. Aí pronto, aí você vai entrar no outro... numa outra saia justa. É outra questão. Pronto, eu sabia que ele ia falar não, isso. Mas na verdade eu queria entrar nisso, mas não na perspectiva de dizer que não medicar, mas dizer o sentido que às vezes o problema é emocional. Então, não entrar nessa polêmica, que eu acho que não é o nosso objetivo, mas a gente pensar assim, ok, em alguns casos o medicamento é importante. Lógico. Mas em outro caso, você mesmo disse, o ser humano é holístico, então existem outras questões que eu posso percorrer num processo e se for necessário a medicação vem em segundo, terceiro ou... Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Não vamos dizer que a medicação tá errada. Não, em muitos ela gera casos... emprego. Não, ela gera emprego, tem ciência aplicada, tem uma série de coisas. Porque a gente tá na era de que o ame ou deixe, não é isso que a gente quer entrar, né? Não, pelo contrário. As coisas são dialéticas, elas são boas e ruins ao mesmo tempo, né? A medicação, assim como as outras terapias ou as outras formas de se lidar, elas têm que estar mais integradas, né? As pessoas têm que, de novo, as coisas estão sendo criadas para meio, não para fim. Então, hoje a gente utiliza os nossos instrumentos sociais, seja um celular, seja a medicação, como fim e não como meio, né? Quando eu tenho as relações humanas como este sim é o fim, as relações humanas são o início de todo o desenvolvimento. Então nós temos que priorizar as relações humanas, né? Em qualquer instância que elas estejam, na escola, na família, na sociedade, no bairro, na minha casa, no meu prédio, né? No meu condomínio, enfim, em qualquer lugar que elas estejam. A medicação, ela é muitas vezes imprescindível. Se a gente lidar sempre com sintomas, né? Quando eu olho para uma criança que não tem limite, ou com um adulto que não tem a capacidade de se frustrar, porque o outro da relação amorosa dele não quer mais estar com ele, eu tô vendo a incapacidade dele de se frustrar. Ou aí pode entrar doenças, depressões, enfim, né? Mas eu tô vendo um humano que tem um desenvolvimento X que não consegue se desenvolver. Isso não é doença, isso é uma forma de desenvolvimento.
e que ele, por outras histórias humanas, tem condição de se desenvolver de outra forma, né? Quem é o parâmetro da normalidade? São os outros humanos. Os outros humanos já tiveram a capacidade de se frustrar. Então, este sujeito, ele precisa se desenvolver mais em alguns quesitos. Tá dando para entender? Uhum. Então, a sociedade precisa entender que os instrumentos sociais, elas são imprescindíveis para você promover desenvolvimento humano. E o ser humano cresce com isso, né? Cresce. Porque assim, e o prazer, tem o tempo todo. E o prazer e a dor são importantes, mas precisam ser ponderados, né? Sim. Porque o excesso de ou a falta de Pronto. causa o desequilíbrio, o descompasso, né? Acho que é a palavra... O descompasso. É, porque o desequilíbrio já entra em outra questão, seria o E descompasso. não doença. A gente tem que olhar esses fenômenos não como doenças mentais, né? Mas sim como formas de desenvolvimento. E olhar os outros humanos sempre pensando o que os outros humanos já fizeram para se desenvolver. Então, se eu tenho capacidade de planejamento e um outro sujeito não está conseguindo planejar a sua vida, os humanos já conseguiram desenvolver capacidade de planejamento. Então, aquele humano precisa de ferramentas, sejam terapias, sejam exercícios neuropsicológicos, seja terapias holísticas, seja medicação para se desenvolver, sair daquele modo de desenvolvimento para se colocar em Ou outro. até mesmo um acolhimento familiar, né? Um Muito. olhar diferenciado, ou numa Muito. escola, um olhar, tipo, complementar, Pronto. né? Um olhar não de diagnóstico, não de tentar entender que doença ele tem. E hoje em dia, assim como a tecnologia, a medicação, a medicina também vem muito para isso, né? Um olhar para diagnóstico e não um olhar para entender o que aquele ser humano precisa. Às vezes ele precisa de um amigo conversando com ele e tentando mostrar para ele que ele pode ser diferente. Que depois ele vai precisar de outras terapias, mas às vezes ele precisa de alguém que confie nele, né? E que não é nenhum médico. Ou alguém que o freie, né? Quando Ou tiver alguém em que o excesso, freie. né? Porque se não tiver esse parâmetro, você Sim. continua fazendo, né? Sim. O acolhimento não necessariamente é o passar a mão na cabeça. Eu acolho uma criança sem limite quando eu dou limite a ela, né? Eu acolho um jovem quando ele precisa ser frustrado. É que a gente, quando fala em acolhimento, acha só que é coisa boa, né? Sempre a visão paternalista. Né? É uma visão de que eu vou dar sempre amor. Às vezes o amor que eu preciso dar para ele é dizer não, você não pode fazer isso. E você não vai fazer, né? E ele tem que se frustrar. E por que não vai fazer, né? Porque existe um conhecimento sobre aquilo que eu estou Lógico. transmitindo, né? E eu digo, ó, não neste momento, né? Não neste momento. Você precisa se desenvolver em tais e tais coisas para fazer tal coisa. E não porque a sociedade não deixa. Ou não porque a sociedade, os padrões sociais não deixam. Ou porque te impôs também, né? Porque Ou porque eu preciso ter desenvolvimento psicológico. Essa é a grande questão. Se eu tenho desenvolvimento psicológico, eu tenho discernimento para ver o que é uma imposição e o que é, de fato, um limite que vai até me proteger. Legal, agora a gente vai entrar numa coisa que talvez seja polêmica, que é a questão geracional. Segundo alguns estudiosos, tem a geração X e Y, não vou entrar nisso que é uma questão complexa, mas eu acho que tem uma questão que dá para entender similar a isso. Eu lembro que tinha uns especialistas que diziam, comparado às gerações dos anos 60, 70, eles comparavam um filme chamado Casablanca, que eles falavam que era aquela questão que era tudo devagar, conciso. Aí eles falavam que os anos 80, eles davam um exemplo que era a geração videoclipe, que era várias imagens, e hoje em dia... Muito colorido. Tudo colorido. E hoje em dia você tem a questão da quarta revolução industrial, ou já dizem a quinta, né? Que já dizem que ela já está desdobrando outra coisa, onde tem uma ferramenta, um meio tecnológico que possibilitou, que potencializou. Por que a gente está perguntando isso? Existe um conflito geracional. Sim. Que está dado, que também é humano, né? Sempre teve. Sim, ainda bem que tem. Que tem. Mas, ao mesmo tempo, é necessário que as gerações dialoguem entre si e elas compartilhem. O que a gente pode refletir sobre a luz da neuropsicologia sobre isso? Essa questão do intercâmbio, acho que é a palavra ideal, intercâmbio entre as gerações. Mesmo o mais novo podendo contribuir, não só a mãe não sabe mexer no celular, o filho vai resolver, mas tipo, aquilo que você aprendeu, uma dúvida, uma curiosidade, o que a neurociência pode trazer para a gente refletir sobre esse intercâmbio? Os conflitos de gerações sempre existiram e que bom que eles existem, porque nos tiram da zona de conforto, né? Que bom que as crianças pensam de uma maneira diferente de mim, porque assim eu posso aprender com elas, né? Mas eu também posso ensiná-las.
né? Então, essa relação, que não é uma relação homogênea, não é uma relação tranquila, é uma relação conflitante, à medida que eu tenho filhos hoje, um de 10 e uma de 6, e eles pensam completamente diferente de mim, e olha que eu não sou tão velha assim, né? Mas eu não tive os instrumentos que eles têm, eles raciocinam de uma maneira muito diferente. E se eu digo que eles estão errados, eu estou me sobrepondo ao modo como eles pensam. Mas se eu também digo que, olha, é só isso que você tem, eu tiro a possibilidade deles de crescer. É uma omissão, né? É uma omissão. Se eu sou imprescindível no desenvolvimento deles, eu tenho que dizer, olha, essa ideia que você tem é fantástica, mas precisa disso e disso e disso para se complementar. É a ponderação, né? É a mediação, é a ponderação. E eu acho que sempre se existir relações humanas, e eu volto a insistir nisso, fidedignas, fiéis, significativas, os humanos se desenvolvem, rotineiras e constantes, né? Uma criança, para desenvolver função mental, eu digo que precisa ter muito trabalho externo, muito trabalho externo. Muito trabalho, muita insistência, não deu de um jeito, vamos de outro, não fez assim, vamos assado, né? Hoje não deu certo, vamos tentar amanhã, vamos de tentar novo, depois, né? Até dar certo, e eles né? entenderem que a vida não é uma fase de jogos de videogame, né? Que a vida precisa ser intensamente vivida esse momento, para intensamente ser vivido o próximo, né? E que eles estão em constante transformação. Não que o videogame seja errado, mas ele é apenas uma etapa deste processo, né? De novo, ele é um instrumento, né? Se eu deixo o meu filho adquirir informações só pelo videogame ou só pela internet, eu estou tirando a coisa que é o principal, é eu estar com ele. Agora, o videogame pode trazer coisas fantásticas, né? Se você joga um videogame com uma criança, a capacidade que ele tem de visualização do espaço é muito maior, que às vezes, por uma questão de segurança, por uma questão social, a gente não consegue deixar essa criança se desenvolver lá fora a orientação espacial que ele tinha que ter, que a gente teve na rua. Tá dando pra entender? E tudo isso é função mental. Algumas habilidades que são importantes, o videogame também pode potencializar. Pode potencializar. Ele estando dentro de casa, na segurança da casa dele. Agora, o problema é o quanto esse videogame está fazendo parte do desenvolvimento dessa criança. Enquanto está com o instrumento, ele e o instrumento, tá faltando gente ali. É quando o instrumento vira o amigo principal, Pronto. Né? Então eu posso usar sites de relacionamento para me relacionar com muita gente. Mas se esse for o meu único jeito de me relacionar, calma, isso aí tá esquisito. Precisa refletir, né? Precisamos refletir. Agora, não vamos tirar a tecnologia. Nós já estamos na 5ª revolução e a gente nem sabe para onde essa tecnologia vai. E os humanos estão mudando, é isso que a gente tem que entender. Se os humanos estão mudando, nós temos que entender o que esses humanos atualmente precisam desenvolver, que eles não estão conseguindo desenvolver com esses instrumentos. Para isso, as relações com os antigos servem. E se a gente pensar que as relações humanas é que vão propiciando o desenvolvimento, isso não seria um conflito, né? E alguns falam, por exemplo, pensando nesses novos pais, não no sentido de culpabilizá-lo ou de tendenciá-lo, mas que alguns princípios e alguns valores muitas vezes não são aplicados ou feitos é porque faltou daquele que era o seu modelo. Pensando na perspectiva que não é minha fala só que ensina, é meu gesto da fala que eu fiz, né? Lógico. Eu acho que a neuropsicologia acho que deve ter várias questões importantes sobre isso, né? Não adianta falar, não faz, não mente, eu mesmo faço. E eu mentir. Isso. Não pegue algo que não é seu se eu mesmo pego, né? Não deixe, né? Então eu queria falar um pouquinho sobre isso. A fala foi uma das funções mentais que propiciaram o maior desenvolvimento dos humanos, né? A partir do momento que eu posso me comunicar psicologicamente falando, o humano, depois que adquiriu a fala, ele avançou muito em outras funções mentais. Eu posso dizer experiências que eu tive de sensações que você nunca vivenciou só por conta de que eu estou contando isso para você. E você pode, através do pensamento, criar imagens disso e aprender com a minha fala. O problema é que não é só a fala,
né? As minhas atitudes, e aí de novo, que os humanos são incoerentes, né? Eu às vezes digo, não coma comida que é ruim. E aí eu vou à noite e me entupo de coisas ruins. Não né? coma gordura, eu vou não lá e só trago gordura, né? Pronto, né? E aí eu só compro gordura, né? Não faça as coisas dessa forma, e eu viro as costas e nem eu me dou conta de que eu faço as coisas daquela forma. Não minta, daqui a pouco eu falo, a vizinha tal vem Pronto. pegar falando, tô aqui, né? Mas as crianças são muito espertas e elas mesmas nos mostram as contradições, né? E elas dizem, mas escuta, você tá mentindo. E você diz, não, isso não é mentira, não tenta enganar, né? Diga, errei e vamos aprender com isso. Né? Então as ações humanas, e para isso precisa ter relação, porque senão a gente gravava, né, num aplicativo, agora você deite e durma, agora você vá tomar banho, né? Agora você não faça isso, e seria fantástico, porque aí não precisava nem do meu corpo ali, mas não é o caso. Quando eu falo de relação humana, eu tenho que estar ali presente. Não adianta eu estar no mesmo lugar que você sem eu interagir com você. E muitas vezes as famílias estão dentro do mesmo espaço sem interação. E aí não adianta nada você estar dentro de casa, né? Não adianta. São várias casas dentro de uma única casa. São vários mundos dentro de uma única relação ali. E que não tem relação nenhuma. Então quando eu digo estar em relação parar tudo o que eu tenho para fazer e olhar para você. E saber que você é o mais importante naquele lugar. E os pais não são culpados, mas eles são responsáveis. E isso a gente não pode tirar dos pais. Porque há uma diferença entre culpado e responsabilidade, né? Eu posso não saber o que eu estou fazendo, mas eu tenho que fazer alguma coisa, né? Porque eu sou responsável por aquela criança, né? E responsabilizar não é culpabilizar, mas é colocar os pais no papel que eles têm. Não adianta eu delegar para a escola, não adianta eu delegar para as avós, não adianta eu delegar para ninguém. Aquele filho é responsabilidade minha, até eu ou ele morrermos, certo? Por quê? Porque eu escolhi ter aquela criança. E se eu coloco a ideia de que não é natural esse desenvolvimento humano, a responsabilidade dos pais aumenta mais ainda, né? Por isso que às vezes é mais interessante a gente achar que é natural mesmo, né? Porque aí tira um pouco o peso da minha responsabilidade. Mas, infelizmente, para a neuropsicologia, muitas funções não são naturais. E a longo prazo, repercussões disso vai ter, né? Repercussões disso vai ter para os próprios filhos. Simone, a gente está quase no final dessa nossa conversa. Eu queria agora a gente abordar uma outra questão importante também, voltando à questão da ética, voltando à questão do desenvolvimento humano. A gente está novamente estamos com um processo que já a humanidade sempre passou, mas agora está mais intenso, que é o deslocamento populacional. Uhum. Então vamos pegar São Paulo. Eu vi que eu vi o Atlas que saiu sobre as pessoas que saíram das suas regiões por conta de conflitos, que aumentou bastante. E São Paulo, pelo mapa que a gente tem, é o lugar, ou a região sudeste, é o lugar onde eles mais estão vindo. Então a gente está vindo pessoas de outras culturas, isso, de outras nacionalidades, que uma coisa é vir como imigrante, outra coisa é vir como refugiado, ou seja... Então, isso está trazendo uma nova característica para São Paulo, para o Brasil e para outros países, e aí o Brasil... Mas tem uma coisa interessante que eu queria falar, a gente tem o mito de que o Brasil é um país hospitaleiro, receptivo, mas... Alguns já estão dizendo que é hospitaleiro e receptivo até onde vai, até onde eu consigo ir, né? Onde já está tendo conflitos, onde as pessoas falam, porque tá vindo da Oriente Médio, então a pessoa é terrorista, ou então a gente vai trazendo os pré-conceitos, a gente vai preconcebendo isso. Isso vai mexer com o país como está mexendo com o mundo. O que isso traz de avanços pra gente? No sentido, porque, na verdade, vamos pensar que São Paulo, tudo indica que foi a junção de nordestinos, baianos e pernambucanos, depois demais, com italianos e portugueses. Isso. Então, essa cidade se desenvolveu nesse encontro, além dos índios que já estavam aqui, ou os que conseguiram sobreviver. Queria pensar esses dois sentidos. O que isso traz de avanço, que é uma questão atual, que não tem como dizer não. Eles estão aí, todas as nacionalidades. Tanto é que eu conheço uma escola onde já tem um garotinho egípcio, um muçulmano, que é aqui na Vila Mariana. Então, você já vê que a coisa... Então, a André, que trabalha na região lá próximo central, deve estar tendo sírios, curdos, uma série de outras questões. Então, eu queria que a gente falasse um pouquinho do como é interessante, já que é a relação humana, né? Isso. O conviver com o humano. Queria fazer uma reflexão acerca disso.
Olha, se a gente de fato receber essas pessoas com toda a hospitalidade que se falam dos brasileiros, que também não é real, né? O Brasil, ele é um país muito afável, mas é um país preconceituoso. É um país onde as pessoas são rígidas. Contraditórias sempre, Contraditórias, né? A gente fala muitas coisas, mas na hora de agir, a gente age muitas vezes de maneira preconceituosa, de maneira rígida, né? A gente tem essa ideia. Ou, muitas vezes, a gente diz que não é preconceituoso, mas por trás dos panos a gente é. Né? A gente só não assume isso. Não verbaliza. Né? Então o Brasil o Brasil é conhecido, por exemplo, na Europa pelas mulheres, né, com pouca roupa, mas aqui é proibido fazer topless na praia, né? Então a gente tem essas mitos, né? Essas contradições muitas vezes por debaixo dos panos, né? Mas aí ainda a gente mostra essa coisa de que o Brasil é muito liberal, o Brasil é muito aberto. Não sei se é muito assim, né? Mas toda a entrada de novas pessoas modifica o meio em que está. Então essas escolas que estão recebendo egípcios, muçulmanos, né? Elas têm que estar abertas a novas culturas e não querer impor a nossa cultura porque ele é refugiado. Né? Então você já perdeu o seu país, então agora você se adapta ao nosso. Né? Tem muito disso também. É uma pseudo-escravidão, né? Uma pseudo-escravidão. Né? A relação humana vai mudar e para melhor e para pior daqui para frente quando a gente de fato se interrelacionar com essas culturas. Tem coisas boas da cultura deles, como tem coisas boas da nossa que podem se transformar. E tem coisas ruins da nossa que podem se transformar com as boas deles. Né? É estar de fato aberto a estas novas relações. Muitas vezes nós não estamos abertos a novas relações. Nós só queremos pegar um pedaço disso. Né? Então, nova alimentação, ai que legal, tem muitos sírios aí fazendo restaurantes maravilhosos. Então eu me adapto a isso. Né? Mas, meu filho brincar com um muçulmano e talvez ele não estejam com brincadeiras muito saudáveis para os meus filhos, né? Então é de fato entrar nessa nova relação e que isso se transforma. O Brasil daqui a 10 anos a gente já não sabe mais como vai estar. Né? E interessante que é um país que permite isso, né? Porque é um país diversificado desde a sua história, né? Mas mesmo assim, mesmo um país que já tem essa propensão diferente dos Estados Unidos ou da Inglaterra ou da França, que tem um padrão cultural específico, também não é fácil, né? Esse processo, né? Não. Ele é conflituoso, né? Isso está mudando o mundo, né? Essa capacidade de absorção desses refugiados e dessas pessoas vai mudar o mundo, né? Muda a cultura, muda o modo da gente ver, muda o modo da gente se desenvolver na religião, nas relações, nas crenças, coisas, né? Tudo. Essa é a grande sacada do humano, né? A gente tem 1000 possibilidades de desenvolvimento e nunca paramos, né? Eu tenho funções mentais não desenvolvidas que eu preciso desenvolver, né? Até eu morrer eu tenho essa capacidade. Depois eu vou desenvolver em outro lugar, cada um com as suas crenças para onde vão. Mas né? ela é humana, ela é mim, humana, né? Ela me pertence, tá em mim, né? Eu tenho condição de me desenvolver. E antes da gente terminar, eu queria falar um pouquinho de uma outra questão que eu acho que talvez se aproxima muito da neuropsicologia, que é a questão das inteligências múltiplas. Antigamente, classicamente, tinha o visual, auditivo e o sinestésico. Hoje, acho que deve ter o desdobramento delas. Queria falar que você falasse um pouquinho sobre ela, no sentido da gente entender esse humano que está se desenvolvendo, que está crescendo. Que geralmente a gente usa muito no sentido da educação, mas educar o filho, a sociedade nos princípios, também isso acontece, né? Acontece. As pessoas se desenvolvem de maneiras muito diferentes. Elas se ligam no mundo de modos muito diferentes e a gente tem que respeitar esse jeito de cada um se ligar no mundo. É por isso que na educação, nas famílias, a gente tem que ter a capacidade de flexibilidade. Eu posso ter um método de ensino muito bom para quem é visual, mas para quem é auditivo aquilo não funciona. E não é porque eu não funciono, é o método que eu estou usando que não funciona. Então eu tenho que criar novos métodos. E aí a flexibilidade e o conhecimento de cada um é que faz com que a gente consiga atingir esse novo humano. Nas famílias a mesma coisa, os filhos não são iguais.
eles se desenvolvem de maneiras diferentes. E para isso a gente tem que estar atento a como essa criança, ou como esse jovem, ou como esse mesmo adulto que está do teu lado nas empresas trabalhando funciona, né? Um gerente hoje tem muitas vezes pessoas trabalhando com ele de múltiplas inteligências, de jeitos muito diferentes de funcionar, né? Muito jovens, muitas vezes, que têm uma característica de trabalho muito diferente da outra geração. E a gente precisa ser flexível. Na realidade, a flexibilidade é que faz com que eu tenha a capacidade de me reinventar a cada humano que está na minha frente. Seja eu professor, seja eu pai, seja eu vizinho, seja eu gerente, seja eu quem no papel que eu estiver ocupando nesse momento. E pra gente terminar, vamos pegar Somos Sapiens, o homem que sabe que sabe. Então, como é que... O que é a neuro? Você já falou um pouco disso, mas só pra gente fechar a nossa última pergunta, como é que é essa questão desse sapien? O que essa neurociência, a neuropsicologia e todas as ramificações que a neurociência traz, pode trazer de alertas, reflexões e ponderações para esse sabe que sabe? Eu acho que a grande crítica que eu tenho em relação a todas as ciências, ela está muitas vezes desvinculada com as pessoas de uma maneira geral. A neuropsicologia, a neurociências, elas têm que estar mais fora da academia e mais dentro das famílias e dentro das escolas e dentro das empresas. A neuropsicologia, muitas vezes, ela é vista só como um lugar onde eu vou para me tratar. E ela não é um lugar para se tratar. Ela é um lugar em que pode prever muitas questões, ela pode entender muito as questões sociais, de trabalho, educacionais, familiares e buscar recursos. A neuropsicologia é nada mais entender como o humano funciona, como já funcionou ao longo da espécie, como ele funciona hoje e como eu posso criar, outro humano, criar instrumentos para que ele se desenvolva. Então, se eu estou na neuropsicologia, olhando essa neuropsicologia, não uma neuropsicologia que trata de transtorno, mas uma neuropsicologia que trata de desenvolvimento humano, eu posso auxiliar outros humanos no desenvolvimento das crianças, no desenvolvimento das crianças na escola, no desenvolvimento de ferramentas que os professores podem ter em relação às suas formas de criações de instrumentos educacionais para essa nova geração, para esse novo jeito de atenção. E nas famílias, como que eu tenho um filho e agora o que eu faço, né? Que responsabilidade eu tenho e como que eu posso auxiliá-lo nesse desenvolvimento. Tem botãozinho, né? Que não tem botãozinho de desliga, infelizmente. Nem Muitas manual, vezes a gente nem quer, manual, né? Muitas vezes os pais querem um botãozinho, né? E é humano querer um botão, eles dão trabalho, lógico. Mas o entendimento que eu tenho da neuropsicologia para a sociedade, a contribuição que a gente tem é isso. É estar mais próximo das relações humanas e mostrando como que esse cérebro se desenvolve e como que essas tecnologias todas alteram a forma de funcionamento, né? E auxiliar e criar instrumentos de trabalho para que possam se desenvolver cada vez mais como humanos. Praticamente você já falou bastante coisa, mas agora a gente está no momento das considerações finais. Tem algum ponto ou alguma outra coisa que você acha que é interessante que você gostaria de deixar referente Eu gostaria de que as pessoas repensassem essa questão do desenvolvimento humano como natural. Eu acho que isso é importante. O nosso desenvolvimento psicológico ele não é natural, ele não é igual, ele é diversificado, mas ele funciona num cérebro. Que esse cérebro tem milhões de anos sendo desenvolvidos. Os nossos instrumentos de trabalho, os nossos instrumentos tecnológicos, eles alteram as nossas funções mentais, a nossa forma de se desenvolver, de usar as nossas múltiplas inteligências. E vamos pensar em todas as formas de comportamento não como doenças, e sim como formas de ação. Né? Tirar um pouco essa cara de sintomas e doenças. Né? Eu acho que é esse o meu legado na neuropsicologia. Algum contato, site, e-mail, alguma coisa seu para pessoas que porventura se interessaram pelo seu trabalho, algum livro, alguma coisa que você... Olha, eu tenho um instituto que chama Instituto de Neuropsicologia Simone Marangoni.
O nosso site é isim.com.br, www.isim, I de igreja, S de sapo, I de igreja, M de Maria, neuropsicologia.com.br. Quem quiser entrar em contato comigo, meu celular é código da cidade 11 99187 1061. Simone, muito obrigado por estar aqui. A Júlio Verne agradece. E foi então mais um programa Verne Audiovisual, produção de conteúdo para TV, rádio educativa e lúdica. E eu fui o Faraó. Estive aqui com você no nosso programa Dirigível de Alexandria, falando com a Simone Marangoni sobre a neurociência e a neuropsicologia. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo programa. Senhor, prepare nosso dirigível. Estamos partindo. Partindo.